Seja muito bem-vinda para a nossa revisão, a nossa reta final, hoje com direito penal. Professor Heitor aqui contigo e nós temos adiante 2 horas de revisão, de resolução de questões. Vamos falar aqui de crimes contra a pessoa, vamos falar aqui de crimes contra o patrimônio, vamos falar aqui de crimes contra a administração pública, vamos falar, se der tempo, de crimes contra a dignidade sexual, vamos recordar alguns pontos da teoria do crime. Tem muita coisa bacana para a gente recordar, coisas que eu tenho certeza que vão aparecer na sua prova, que já está aí, já está em cima. Nós já estamos aqui há pouquíssimos dias do seu exame de ordem, não é hora de marcar bobeira, não é hora de perder tempo, você já com certeza passou por diversos conteúdos interessantíssimos aqui, todos um mais relevante do que o outro. Chegou a nossa vez aqui no penal, a gente vai se encontrar em outras revisões, lá em filosofia do direito, também lá em direito eleitoral, mas foca no que interessa aqui agora, que é a gente no penal. Nós temos uma série de questões que vão nos ajudar a refrescar a nossa memória e mirar no que realmente importa, que são os 50, não 40, porque 40 é muito pouco, 50 pontos na sua primeira fase. Bora lá? Vamos para a nossa primeira questão, então? Olho na tela aqui, ó. Gabriel flagrou Júlia, sua namorada, em um momento íntimo com Pedro. Ih, lasqueira. Alucinado, Gabriel efetuou disparos de arma de fogo contra ambos, com a intenção de matá-los, mas errou a pontaria. Pedro, assustado com os tiros, saiu correndo do local e, na fuga, tropeçou em uma reentrância do piso, desequilibrou-se e bateu com a cabeça no solo. Fato relativamente independente que, por si só, causou o resultado morto. Isso aqui é extremamente relevante para nós. Ó. Gabriel aproximou-se de Júlia, ainda com a munição em sua arma, porém, ao vê-la assustada, desistiu de prosseguir com seu intento original. Gabriel abraçou Júlia, que, na sequência, sofreu um fulminante ataque cardíaco, vindo a falecer. Gabriel foi denunciado pelo homicídio doloso de Pedro e Júlia. Presta atenção aqui em mim agora. A nossa questão nos trouxe uma situação muito peculiar. Um indivíduo que encontra sua namorada num momento íntimo com outro cara. E completamente maluco com essa situação, ele dispara, assusta o cara que sai correndo e depois de já ter saído daquele contexto, ele tropeça e morre. Tropeça, bate a cabeça e morre. Ele olha para a menina, putz, acho que eu tô fazendo besteira. Abraça a coitada, e aí tá tudo perdoado, né? A dor de corno passou, todo aquele sofrimento foi embora. E a menina, no susto, tem um ataque do coração e morreu. Quantos resultados, aliás, quantas mortes nós temos aqui? 2. Mas, objetivamente falando, o Gabriel causou esses resultados? Foi ele quem efetivamente retirou a vida do Pedro e da Júlia? Tecnicamente não. Olhando ali na frieza desse momento, não. Então, é complicado falar de responsabilizar o Gabriel. Primeiro porque o ferimento que causou a morte do Pedro, o enunciado está aqui dizendo que por si só causou o resultado morte. E tinha condições para isso. E em relação a Júlia, o ataque do coração aparentemente não tinha nenhuma vinculação objetiva direta com a conduta do Gabriel, que foi dar um disparo de arma de fogo que não acertou ninguém. Vamos dar uma olhada nas nossas alternativas então, para a gente começar a clarear esse caminho de resolução? Na condição de advogado de defesa de Gabriel, você deve alegar que, primeiro, houve desistência voluntária em relação a ambas as vítimas? B. Houve fato superveniente que por si só ocasionou o resultado, de forma que a ação de Gabriel configurou apenas 2 tentativas de homicídio? C. Houve ruptura do nexo causal em razão de fato superveniente que, por si só, causou o resultado, de forma a excluir a tipicidade de todos os atos praticados por Gabriel? Interessante isso aqui, mas não sei se é correto. D. Houve ruptura do nexo causal em relação à morte de Pedro, subsistindo a tentativa de homicídio. Em relação a Júlia, houve desistência voluntária, configurando apenas disparo de arma de fogo. Bom, olha só, vamos analisar com um pouco mais de frieza isso que a gente está vendo aqui. Está diante de uma situação em que uma morte foi causada por um fato
que por si só teria condições de fazê-lo, e uma segunda morte que foi causada por uma situação completamente desvinculada do nexo causal ali previamente existente. Nessa situação, é dificílimo falar de desistência voluntária em relação a ambas as vítimas. Na verdade, é impossível falar de desistência voluntária em relação a ambas as vítimas. Porque em relação ao Pedro, não houve desistência. Houve um disparo que não causou nenhum resultado e, logicamente, não deve gerar nenhum tipo de responsabilização, porque, pelo menos, não em relação à morte, mas pura e simplesmente em relação ao que se tentou fazer. Agora, em relação à Júlia, a gente está diante de uma situação em que nada vincula o resultado morte àquilo que o Gabriel efetivamente realizou. É justamente por isso que a gente olha para a alternativa D como sendo a correta para esse nosso enunciado. Mas a grande questão que se apresenta para nós aqui é a ruptura do nexo causal. A ruptura do nexo causal é o que faz com que o Gabriel não seja responsabilizado pela morte da Júlia e, em relação ao Pedro, tenha como resposta possível apenas a tentativa, porque foi o que ele efetivamente realizou. Ele deixou de alcançar o resultado pretendido pela sua própria ineficiência, pela sua própria incompetência. Ele não conseguiu acertar aquele disparo e essa incompetência, essa ineficiência é alheia à sua vontade. Aqui a gente tem uma tentativa muito clara, né? Uma tentativa muito bem exposta para nós. O enunciado está tentando trazer uma confusão para que você seja levado a pensar que ele responderia pelo resultado morte nos dois casos, nas duas situações. Só que ele não vai responder, justamente porque houve uma quebra desse nexo causal, uma ruptura desse nexo causal. A partir do momento que o Pedro abandona aquele espaço, aquele contexto, a gente não pode dizer que o resultado morte dele tenha sido causado pela conduta do Gabriel. Ele abandona aquele contexto, ele sai daquele contexto, ele sai da esfera de atuação ali do Gabriel. E em relação à Júlia, o Gabriel poderia ter efetuado disparos, ele desistiu voluntariamente. Ele poderia ter feito, mas não fez. Poderia ter feito, mas não fez. O resultado morte está desvinculado da sua atuação, por isso ele não responde por esse resultado morte. Ele vai responder apenas pela tentativa lá que envolveu o Pedro. E só por isso. E mais nada. Tranquilo? Estamos em paz? Começamos assim, já num nível mais pesado, que é para você ir se despertando, para você ir acordando e a gente poder avançar. Olha só, mais uma. No dia 5 de março de 2015, Vinícius, de 71 anos, insatisfeito e com ciúmes em relação à forma de dançar de sua esposa Clara, 30 anos mais nova, o Vinícius era o famoso velho da lancha, né? Efetua disparos de arma de fogo contra ela com a intenção de matar. Arrependido, após acertar 2 disparos no peito da esposa, Vinícius a leva para o hospital, onde ela ficou em coma por uma semana. No dia 12 de março de 2015, porém, Clara veio a falecer, em razão das lesões causadas pelos disparos de arma de fogo. Ao tomar conhecimento dos fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de Vinícius, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6º do Código Penal, uma vez que no dia 9 de março de 2015 foi publicada a Lei 13.104, que previu a qualificadora antes mencionada pelo fato de o crime ter sido praticado contra a mulher por razão de ser ela do gênero feminino. Aqui eu vou fazer uma pausa, né? Essa questão apareceu para a gente na prova alguns exames, logo depois da publicação da Lei 13.104, que incluiu o feminicídio como sendo uma forma de homicídio qualificado, uma qualificadora do homicídio. Agora, no momento em que nós estamos nos preparando para o exame 42, nós temos uma alteração legislativa que mexe nesse tema de novo. O feminicídio não é tido mais como uma mera qualificadora do homicídio, mas como um crime autônomo.
como um crime autônomo com uma pena um pouquinho mais grave. Então, aqui nós temos uma situação que não se aplica mais. Ah, a questão está desatualizada, você está falando de uma coisa... Não, não estou falando de uma questão desatualizada. A resolução dessa questão independe dessa matéria, tá? Fica tranquilo. Eu só estou fazendo esse disclaimer aqui no meio do enunciado, que é para você não se desesperar. O assunto que resolve essa questão é outro. E aí a gente vai ver isso agora. Quer ver? Durante a instrução da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, antes da pronúncia, todos os fatos são confirmados, pugnando o Ministério Público pela pronúncia nos termos da denúncia. Em seguida, os autos são encaminhados ao advogado de Vinícius para a manifestação. Considerando apenas as informações narradas, o advogado de Vinícius poderá, no momento da manifestação para a qual foi intimado, pugnar pelo imediato... Bom, aqui a gente tem uma série de institutos que podem ou não ser aplicados e que demandam a nossa atenção. Reconhecimento do arrependimento eficaz, afastamento da qualificadora do homicídio, reconhecimento da desistência voluntária ou de reconhecimento da causa de diminuição de pena da tentativa. Bom, vamos lá. Aqui a gente está diante de uma situação onde o seu Vinícius atirou contra a sua esposa Clara, acertou 2 disparos, parou, levou a esposa para receber cuidados. Na nossa linha do tempo mais ou menos torta aqui, a gente tem uma sequência de atos que é a seguinte. Olha só, no dia 5 de março de 2015, 5 de março, nós temos aqui o fato. Alguns dias depois, no dia 12 de março, a Clara veio a falecer. Até aqui, zero segredos. O que demanda a nossa atenção aqui? No dia 9 de março de 2015, ou seja, depois do dia 5 e antes do dia 12, surge a nova lei. A nova lei aumenta a pena, ou traz uma pena diferente, para este fato, levando em consideração esse resultado aqui, que aconteceu no dia 12 de março. O Ministério Público denuncia o Vinícius tendo em conta a nova lei, justamente porque o resultado morte aconteceu aqui. A grande questão, e aí agora você olha para mim, a grande questão que se apresenta para nós aqui, tá vendo? Por que pensar na natureza da qualificadora, o que aconteceu, não interessa. A questão está pedindo lei penal no tempo. A questão está pedindo a teoria da atividade, que é o que vai nos fazer resolver essa questão com tranquilidade. E, partindo por um outro caminho, uma outra forma de interpretar, lembrando a irretroatividade da lei penal mais gravosa. Tudo isso junto nos dá a resposta correta, olha só. Porque o indivíduo, o seu Vinícius, realizou os disparos aqui, dia 5 de março. Se ele realizou os disparos aqui, dia 5 de março, eu preciso levar em consideração a teoria da atividade. Quando o assunto é o tempo do crime, quando o assunto é o momento do crime, eu levo em conta a teoria da atividade. Quando foi que a ação ou omissão foi perpetrada? Quando foi que se concretizou esse negócio? Quando foi que as atitudes foram tomadas para que aquele resultado acontecesse? Esse é o momento de referência para o crime. Se esse é o momento de referência para o crime, a lei que tem que ser levada em conta é a lei que estava vigente naquele momento. Se o que tem que ser levado em conta é a lei que estava vigente naquele momento, a gente tem um erro gravíssimo aqui na atuação do Ministério Público nesse enunciado, porque a denúncia levou em conta a nova lei que entrou em vigor depois da data do fato, desconsiderando a teoria da atividade, levando em conta apenas a data do resultado morte. Agora a gente olha aqui para as nossas alternativas. Vamos lá. Reconhecimento do arrependimento eficaz. Bom, a gente pode dizer que o seu Vinícius se arrependeu? A gente pode dizer que o seu Vinícius se arrependeu. Ele até levou a coitada da esposa para o hospital, mas isso resolveu o problema? Isso foi eficaz de fato? Isso evitou o resultado, que foi a morte da esposa? Não evitou. Se não evitou o resultado, esse arrependimento foi eficaz aonde? Me diz. Se não evitou o resultado, não foi eficaz. Logo, não há que se falar em reconhecimento
em arrependimento eficaz. Afastamento da qualificadora do homicídio. É basicamente o que atende a nossa questão aqui. Justamente porque a qualificadora foi trazida depois do fato. E antes do resultado. Mas o que interessa para nós é a data do fato, é a data da atividade, a data da ação ou da omissão. Nessa nossa situação, o indivíduo cometeu os atos suficientes e necessários para alcançar aquele resultado no dia 5 de março. A nova lei entrou em vigor 4 dias depois, então ele não pode ser responsabilizado por ela. Eu preciso afastar a qualificadora desse homicídio. Não houve desistência voluntária, porque o indivíduo não cessou simplesmente a sua atuação, e não há que se falar em tentativa, pelo mesmo motivo que não há que se falar em arrependimento eficaz. Por quê? Porque houve resultado morte. O indivíduo alcançou o seu intento. Então, para nós, não tem segredo, não tem brincadeira. É aqui, ó, o afastamento da qualificadora do homicídio. É isso que responde à nossa questão. Viu que, embora um pedacinho do enunciado ali não seja mais aplicável, isso não afetou a nossa compreensão. O objetivo aqui do nosso avaliador era cobrar os conhecimentos a respeito da lei penal no tempo. Então, não se preocupem com o que a gente acabou de fazer. É só para a gente se recordar desse ponto em específico da nossa matéria. Um dos primeiros, inclusive, que você deveria ter estudado, e se não estudou, ainda dá tempo de revisar, é por isso que a gente está falando aqui agora. É para que você resgate esse tempo aparentemente perdido, mas que está sendo resgatado agora. Não desanima não. Vamos mais uma aqui, ó. Pedro, quando limpava sua arma de fogo, devidamente registrada e em seu nome, que mantinha no interior da residência sem adotar os cuidados necessários, inclusive de desmuniciá-la, acaba acidentalmente por dispará-la. É um gênio mesmo, né? Vindo a atingir seu vizinho Júlio e a esposa deste, Maria. Júlio faleceu em razão da lesão causada pelo projétil e Maria sofreu lesão corporal e debilidade permanente de membro. Preocupado com a sua situação jurídica, Pedro o procura para, na condição de advogado, orientá-lo acerca das consequências de seu comportamento. Na oportunidade, considerando a situação narrada, você deverá esclarecer, sob o ponto de vista técnico, que ele poderá vir a ser responsabilizado pelos crimes de... Bom, vamos lá. A. Homicídio culposo, lesão corporal culposa e disparo de arma de fogo em concurso formal. B. Homicídio culposo e lesão corporal grave em concurso formal. C. Homicídio culposo e lesão corporal culposa em concurso material. Homicídio culposo e lesão corporal culposa em concurso formal. Olha aqui para mim, esse enunciado nos cobra o conhecimento a respeito de dois assuntos que são muito interessantes e que sempre aparecem nas nossas provas. O primeiro deles é o concurso de crimes, especialmente essa diferenciação entre o concurso formal e o concurso material. E como é que eu vou diferenciar essa coisa? Que diacho é isso de concurso formal e que diacho é isso de concurso material? Bom, vamos lá. Se é concurso de crimes, eu já sei que eu tenho mais de um resultado. Eu tenho múltiplos resultados. O que eu preciso saber é qual foi o caminho trilhado até esses resultados. Se o caminho trilhado para chegar a esses resultados foi o de muitas ações, foi de diversas ações, eu tenho um concurso material. Se eu tenho um caminho formado por uma única ação, por uma única moção desse indivíduo, por uma única atividade, por um único fato, aí eu tenho um concurso que é formal. Concurso material, muitos resultados vindos de muitas ações. Concurso formal, muitos resultados vindos de uma única ação. Aqui a gente já resolveu uma parcela considerável das nossas dúvidas a respeito dessa questão aqui. Porque quantas foram as condutas do Pedro que estava limpando a arma de fogo de modo displicente? Uma só. Ele realizou um único disparo. Se ele realizou um único disparo e alcançou diversos resultados, nós temos um concurso que é necessariamente formal. Esse concurso do Pedro aqui é formal. O que nos resta agora é entender quais foram os crimes que ele acabou cometendo por meio dessa conduta única. E aí as alternativas nos trazem alguns caminhos. Um deles a gente sabe que é o homicídio culposo, porque a gente é bom nisso?
Também, mas porque todas as alternativas estão me dizendo isso. Olha aqui, alternativa A, homicídio culposo, B culposo, C culposo e D culposo. O homicídio culposo está presente em tudo. Então não tenho dúvidas a respeito do homicídio culposo. Onde é que está a dúvida aqui então? É em relação à lesão que resultou desse pacote de elementos aqui. Agora, o que aparece para a gente nesses momentos é uma confusão que a FGV gosta de fazer. Ela já fez isso inúmeras vezes e sempre pode fazer de novo, que é o seguinte: nós sabemos que o caput do artigo 129 do Código Penal trata sobre a lesão corporal de natureza leve. Nós sabemos que os parágrafos do artigo 129 tratam sobre a lesão corporal grave e a lesão corporal gravíssima. E também ali no pacote do artigo 129 nós temos a percepção de possibilidade da lesão corporal culposa. A lesão corporal de natureza leve é aquela que não impossibilita o cidadão por mais de 30 dias, que faz com que o indivíduo possa retomar suas atividades sem nenhuma demora. A lesão corporal de natureza grave é aquela que impossibilita o cidadão por mais de 30 dias e que deixa sinais por bastante tempo ou impossibilita esse indivíduo de modo duradouro, mas nada definitivo, e as consequências da lesão corporal gravíssima vão ser sempre por resultarem em perigo de morte ou por causarem resultados definitivos. A gente tem aí uma escadinha de 3 degraus. Só que tem uma pegadinha nessa história. E é o que sempre é cobrado pela FGV. Quando a lesão corporal é culposa, presta atenção nisso, quando a lesão corporal é culposa, a gradação dela é irrelevante. Até porque se o indivíduo não queria ter cometido algo grande, ele também não queria ter cometido algo pequeno. Ou vice-versa, se ele não queria ter cometido algo pequeno, ele também não queria ter cometido algo grande. Quando a lesão é culposa, ela é só culposa e pronto. A minha única preocupação em relação a ela é saber se foi culposa mesmo. E no nosso caso aqui, isso está bem claro para nós. Se eu tenho uma lesão corporal de natureza culposa, eu não preciso me preocupar com a extensão dessa gravidade. Ela continua sendo culposa. Então, quando eu olho para situações em que eu sei que a lesão é culposa e mesmo assim o enunciado vem me dar gradação de gravidade, eu já posso ignorar. Olha só, esquece a alternativa B. Eu já sei que o concurso que aconteceu aqui foi um concurso formal. Então, esquece a alternativa C. Agora nos restou a alternativa A, que faz uma colocação interessante. Olha só, homicídio culposo, a gente sabe que é verdade. Lesão corporal culposa, a gente sabe que é verdade. A gente sabe também que o concurso formal é uma verdade. O que está errado na alternativa A? E aí eu já estou antecipando que a resposta dessa questão é a alternativa D. O que está errado aqui é esse disparo de arma de fogo. Por quê, Heitor? E aí eu já te digo, para a gente matar essa questão de vez. O que está errado nessa alternativa A é que o disparo de arma de fogo foi um meio pelo qual o resultado, ou melhor, os resultados foram alcançados. O princípio da consunção vai nos dizer que, basicamente, o crime fim absorve o crime meio. O crime maior engole o menorzinho, né? Não haveria nenhum dos outros resultados sem o disparo de arma de fogo. Então eu não preciso, não posso e jamais o faria. Faria com que esse indivíduo Pedro fosse responsabilizado pelo disparo e pelos resultados que aquele disparo causou. Numa visão até exagerada, é quase que um bis in idem, né? O indivíduo já está sendo responsabilizado por aquilo que, por meio do disparo, ele alcançou. Então eu não preciso responsabilizá-lo também pelo disparo. Logo, fica já justificado e esclarecido que o que é correto aqui é a alternativa D. O homicídio culposo, lesão corporal culposa, tudo isso em concurso formal, sem punir esse indivíduo pelo mero disparo de arma de fogo, porque não tem necessidade. Tranquilo? Estamos em paz? Respira.
misturando aqui um pouquinho de parte geral com parte especial, fazendo essa salada, porque é exatamente isso que a sua banca faz. É exatamente isso que a sua banca cobra de você. É indispensável ter em mente aquilo que a parte geral do código me apresenta e também é indispensável conhecer bem as especificidades dos crimes que são comumente cobrados. Essa questão é muito didática nesse sentido. Ela te cobra um ponto ali da parte geral do código, um pedacinho da parte geral do código e joga isso numa situação lá da parte especial. Te cobra o conhecimento a respeito da natureza da lesão corporal e da forma como isso vai gerar responsabilização. Essa questão é um retrato completíssimo de como a FGV se porta quando o assunto são as questões de direito penal. Então, não se afobe, tenha aí todo o cuidado do mundo ao ler os enunciados, rabiscar o que você precisa, marca ali os nomes para você não se perder. Sempre tem muito personagem, é sempre muita informação. Anota, grifa, não precisa ter medo. Ah, eu vou perder muito tempo. Não vai, não vai. É só você ter clareza em relação a quem fez o quê. O indivíduo X, no caso aqui o Pedro, disparou e levou à morte do fulano e do ciclano. Eita, eu tenho 2 resultados. Já tem aqui um concurso que eu consigo entender o que está acontecendo. Se eu for separando os personagens da história, botando eles aqui de ladinho e fazendo uma setinha, fez isso, fez aquilo, o mapa da resolução já está feito, já está dado. Não tem muito segredo. Aí é correr pro abraço, seja o que Deus quiser. Bora lá? Vamos para mais uma questãozinha. Pablo, 13 anos, e Luiz, 19 anos, amigos de longa data, decidiram cometer suicídio. Durante todo o período em que conversavam sobre o tema, sempre condicionaram a realização do ato à presença de ambos, sendo certo que diariamente um instigava o outro a praticar o ato. No dia combinado, os dois se dirigiram à principal ponte da cidade e se posicionaram no vão central. Afastados um do outro, apenas se olharam para iniciar a contagem até se jogarem. Os dois pularam ao mesmo tempo. Apesar de a altura ser a mesma, Pablo ficou em coma por 90 dias no hospital e, ao retornar, teve diagnosticada sua tetraplegia, perdendo completamente os movimentos dos braços e das pernas. Luiz, por sua vez, sofreu apenas algumas escoriações. Sobre a participação de Luiz no caso narrado, assinale a afirmativa correta, conforme expressa a previsão legal. Bom, aqui a gente está diante de uma situação, dá uma olhadinha para mim aqui, em que os 2 garotos, um não tão garoto assim, aparentemente se instigavam, se motivavam ao cometimento do suicídio. E acabaram se convencendo disso e marcaram de saltar da ponte. Um deles ficou tetraplégico e o outro sofreu só algumas escoriações. É isso que o enunciado me traz. Até aqui, essas são as informações que eu tenho. Outra informação extremamente relevante são as idades desses dois. Por que isso é extremamente relevante? Porque a gente está diante de uma situação que o nosso legislador trata de modo muito específico. Sempre que você encontrar alguma questão, seja ela qual for, ou independente de qual for o crime, que trouxer personagens aqui no nosso contexto do direito penal, que tenham menos de 14 anos, isso precisa acender uma luz de alerta aqui, ó. Pá, 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 pá. Por quê? Esse referencial dos 14 anos é trazido pelo legislador como sendo o limite de idade da violência presumida lá no estupro de vulnerável, do agravamento da pena no homicídio. E aqui, em relação ao induzimento ou instigação ao suicídio, é a idade que é tida como referência para que o indivíduo pudesse ser instigado. Aí você me diz, como assim? Eu te explico. Antes dos 14 anos, o legislador entende que, de nenhuma forma, essa pessoa poderia ter se convencido de cometer suicídio. O que o legislador está dizendo é que, para os menores de 14 anos, a responsabilização, quando eles são vítimas, obviamente, vai se dar como se o resultado fosse pretendido pelo agente.
E ele vai ser responsabilizado pelo resultado na extensão daquilo que acontecer. Se esse indivíduo se lesionar, ele responde pela lesão, como se lesão, corporal ele tivesse cometido. Se o garoto morre, o autor responde pelo homicídio, pelo resultado morte. O nosso legislador entende que antes dos 14 anos, ninguém tem clareza a respeito daquilo que pretende fazer ou deixar de fazer de sua vida. Eu me arrisco a dizer que até para depois dos 14 tem muita gente que não sabe o que está fazendo da vida. Mas o nosso legislador entende isso de modo muito claro e expresso. Tanto que é isso que vai aparecer. Tanto que é isso que vai acontecer. Aqui, no nosso caso, o Luiz, que já era maior de 19 anos, que já era imputável, acabou convencendo o Pablo a saltar da ponte. Convencendo o Pablo a saltar da ponte, mas, poxa, o Pablo tinha 13 anos, ele não tinha nenhuma clareza, ele não chegaria sozinho à decisão de pular daquela ponte. E pelo seu desenvolvimento mental incompleto, pelo seu desenvolvimento mental ainda incompleto, o legislador responsabiliza o Luiz pelos resultados que forem alcançados diante daquela conduta. Nós estamos diante de uma situação, então, em que o Pablo não pode ser vítima de induzimento ao suicídio. Ele foi vítima de algo mais grave. E aí vamos ver o que as alternativas nos trazem. A. Deverá responder pelo crime de instigação ao suicídio qualificado pelo resultado morte. Bom, não teve morte, né? Se não teve morte, não tem que qualificar pelo resultado morte. B. Será responsabilizado nas penas do crime de lesão corporal gravíssima. Isso aqui já começou a ficar interessante. C. Incidiu na conduta de tentativa de instigação ao suicídio. Essa aqui até tem que voltar para mim. Poxa, tentativa de instigação ao suicídio. Se eu for pegar um dicionário e buscar ali o significado de instigação, instigar é tentar fazer com que alguém faça alguma coisa. Então, é como se a alternativa estivesse te dizendo assim, foi uma tentativa de tentativa? Não, esquece. Volta aqui para mim. D. Não será responsabilizado porque será beneficiado pelo Instituto do Perdão Judicial, independentemente de as consequências da infração o terem atingido de forma grave. Isso aqui também é uma baita de uma viagem, baita de uma balela, não há que se falar em perdão judicial. O perdão judicial é cabível naquelas situações em que o próprio legislador vai dizer que, sendo as consequências daquele crime suficientemente graves para o agente, o juiz então deixa de aplicar a pena. Isso é cabível lá no homicídio, isso é cabível lá na lesão corporal. Aqui, nessa situação de instigação e induzimento ao suicídio, não há que se falar nisso. Certo? Vamos deixar isso claro. Então, olha só. A gente está diante de uma situação em que o garoto, o Pablo, de 13 anos, foi lesionado de modo gravíssimo. Como é que eu sei disso? Quando eu olho aqui para o enunciado, ó, eu percebo que ele teve diagnosticado a sua tetraplegia. Se a consequência foi algo definitivo, vai ser sempre gravíssimo. Se é algo grave, de grande extensão, grande relevância, mas transitório, é grave. Se é algo definitivo, é gravíssimo. Essa é a maneira mais fácil de ter a definição e o escalonamento de gravidade das lesões corporais. Se eu tiver isso na minha mente, está tudo tranquilo. Eu não erro de jeito nenhum. Então, para nós aqui já está fácil, né? O garoto de 19 anos, o Luiz, vai ser responsabilizado nas penas do crime de lesão corporal gravíssima. Beleza? Tranquilo? Tá vendo? Não tem muito segredo. Isso aqui é quase que o padrão de cobrança quando o assunto é induzimento, instigação ao suicídio. São as nuances que fogem à regra do tipo penal. Vamos para mais uma? Vamos lá. Regina dá à luz seu primeiro filho, Davi. Logo após realizado o parto, ela, sob influência do estado puerperal, comparece ao berçário da maternidade no intuito de matar Davi. No entanto, pensando tratar-se de seu filho, ela, com uma corda, asfixia Bruno, filho recém-nascido do casal Marta e Rogério, causando-lhe a morte. Descobertos os fatos, Regina é denunciada pelo crime de homicídio qualificado pela asfixia com causa de aumento de pena pela idade da vítima. Diante dos fatos acima narrados,
O advogado de Regina, em alegações finais da primeira fase do procedimento do tribunal do júri, deverá requerer o quê, criatura? Olha aqui para mim. A gente está diante de uma situação que é muito comum nas nossas provas da primeira fase da OAB, que é a situação de erro sobre a pessoa. Alguém queria matar outro alguém e acaba matando uma terceira pessoa, pensando que era aquela segunda que se pretendia matar. Ou, por algum erro na execução, acaba chegando a isso. Nessas situações, quando isso acontece, nós temos que a responsabilização desse agente, desse homicida, ou aqui nesse caso da infanticida, vai levar em conta as características da vítima pretendida, da vítima virtual. É assim que a responsabilização desses casos acontece. Imagina que essa pessoa, a Regina, que estava aqui pronta para matar o seu filho, entra lá dentro desse berçário e de fato encontra o seu filho e mata o seu filho. Não seria infanticídio? Seria. A lógica seria a do infanticídio. Na cabeça dela, foi isso que ela fez? Foi. Ela achou que estava matando o próprio filho, só que ela estava matando o filho de outro casal, da Marta e do Rogério. Ela pretendia alcançar esse resultado? Ela pretendia matar o filho da Marta e do Rogério? Não. Ela pretendia matar o próprio filho, o Davi. Tá vendo? Aqui a gente tem a descrição mais clara possível daquilo que a doutrina dispõe a respeito desse erro sobre a pessoa. Nesse caso, ela vai responder pelo crime que ela gostaria de ter cometido. Afinal, ela gostaria de ter matado o próprio filho, estando sob a influência do estado puerperal, pá, infanticídio. Vamos dar uma olhadinha aqui nas nossas alternativas? Vamos lá. O afastamento da qualificadora, devendo Regina responder pelo crime de homicídio simples com causa de aumento, nada de homicídio simples aqui. A desclassificação para o crime de infanticídio diante do erro sobre a pessoa, não podendo ser reconhecida agravante pelo fato de quem se pretendia atingir ser descendente da agente. Me parece interessante isso aqui. C. A desclassificação para o crime de infanticídio diante do erro na execução, podendo ser reconhecida agravante de o crime ser contradescendente, já que são consideradas as características de quem se pretendia atingir. Isso aqui não faz nenhum sentido e eu já vou te dizer por quê, olha só. A desclassificação para o crime de infanticídio até aqui está certo. Diante do erro na execução, aí já começou a desandar, porque é erro sobre a pessoa, não é erro na execução. Podendo ser reconhecida agravante de o crime ser contradescendente. Isso aqui é o que faz a alternativa desandar de vez. Por quê, criatura? Se você olhar a descrição típica do crime de infanticídio, você vai ver que o infanticídio nada mais é do que matar o próprio filho. E no momento que sucede o parto ou durante o parto. Então, seria um bis in idem se houvesse uma agravante aplicada em virtude de o crime ser contradescendente. Se é infanticídio, é necessariamente contradescendente. Se eu aplico essa causa de aumento de pena, ou melhor, essa agravante, eu estaria responsabilizando a Regina 2 vezes pela mesma circunstância. Não há que se falar nessa situação. Então, esquece essa alternativa C. D. A desclassificação para o crime de infanticídio, diante do erro sobre a pessoa, podendo ser reconhecida a agravante de o crime ser contradescendente, já que são consideradas as características de quem se pretendia atingir. Então, eu já disse que é bis in idem, esquece. O que cabe para nós é a alternativa B, como a gente acabou de visualizar. Não tem nem segredo, não tem nem para onde correr. Ficou claro para você esse assunto? Ao mesmo tempo tratando sobre o infanticídio, as circunstâncias em que esse infanticídio acontece e, ao mesmo tempo, falando sobre esse pacote referente ao erro sobre a pessoa. Tem uma outra dica que é bastante relevante quando o assunto é o infanticídio, que é a possibilidade de que esse crime seja cometido em concurso de agentes. Nessa circunstância, o indivíduo que participa, que é chamado a integrar esse pacote do crime de infanticídio, pode responder pelo crime de infanticídio, que é um crime próprio, desde que ele conheça aquela condição, desde que ele seja comunicado.
Uma vez que o artigo 30 do Código Penal vai nos dizer que as circunstâncias que são inerentes ao tipo penal se comunicam a quem, de fato, participar desse núcleo do tipo. As circunstâncias de natureza pessoal, o que o artigo vai dizer é numa postura negativa. As circunstâncias de natureza pessoal não se comunicam, exceto se forem elementares do tipo. Traduzindo para nós, as circunstâncias de natureza pessoal, nesse caso aqui, a condição de ser mãe e, naturalmente, de cometer o infanticídio, se comunica ao partícipe, àquele que integrar essa empreitada, se for um elementar do tipo. Para ser elementar do tipo, o cara precisa conhecer. Essa é a grande sacada. Se o cidadãozinho é trazido para essa prática, sabendo do que vai acontecer, a mãe chega para a enfermeira e fala: olha, acabei de parir, eu vou matar meu filho, você me ajuda? A enfermeira, claro, por que não? Né? E vai integrar essa bagunça. Agora, se a mãe não se apresenta dessa forma, ó, vamos ali matar uma criança. A enfermeira, claro, por que não? Né? Aí, nesse caso, como não houve comunicação da elementar do crime, como a elementar não havia sido comunicado, como não havia esse ajuste de vontades, esse ajuste subjetivo, aí cada um responderia de acordo com aquilo que efetivamente praticou, a mãe pelo infanticídio e a enfermeira pelo homicídio. Mas, se houver essa comunicação, esse ajuste prévio das vontades, se essa elementar for conjugada, aí, meu querido, aí todo mundo responde pelo infanticídio. E a mesma coisa acontece lá no peculato, a mesma coisa acontece em todos os crimes próprios, onde essa condição de elementar seja comunicada. Essa era a dica que eu queria passar para vocês no pacote aqui do infanticídio. A gente já falou sobre a questão do momento, a gente falou sobre a possibilidade do erro, foi o que a questão nos cobrou, e a gente acabou de falar sobre a situação específica do concurso de agentes, que vai fazer com que até mesmo quem não é mãe responda pelo infanticídio, se souber dessa condição e assim aceitar participar. Beleza? Tranquilo, em paz, sossegado? Vamos para mais uma. Determinado guarda municipal, fora do exercício de sua função, mas ainda com a roupa do serviço, chega à sua residência cansado do trabalho e, em virtude de sua conduta descuidada, realiza um brusco movimento que faz com que o seu filho caia da escada e sofra lesões gravíssimas, ficando em coma por cerca de 2 meses. Após sua recuperação, a vítima, que ficou tetraplégica, decide representar em face do pai, demonstrando interesse em vê-lo processado criminalmente. O pai fica arrasado, pois, além de seu filho ter ficado tetraplégico, não o perdoou por sua imprudência. De acordo com a situação narrada, o crime praticado pelo funcionário foi de, vamos lá, A, lesão corporal gravíssima, podendo ser aplicada a pena de 2 a 8 anos. Bom, alternativa B, lesão corporal culposa, sendo que a consequência do crime para a vítima é tratada pelo Código Penal como causa de aumento de pena de 1/3 à metade. C, lesão corporal grave, pois resultou em debilidade permanente de membro, sentido ou função, cuja pena em abstrato é de 1 a 5 anos de reclusão. De lesão corporal culposa, sendo possível a aplicação do perdão judicial. Olha aqui para mim. Vamos conversar sério aqui nós dois. Eu já te falei, já te dei a resposta dessa questão 3 questões atrás, mais ou menos isso. Lembra que quando o assunto é lesão corporal de natureza culposa, não interessa a gravidade? A lesão culposa é culposa e pronto? Se a lesão culposa é culposa e pronto, eu não preciso nem me preocupar com a extensão. A natureza culposa dela garante que aquilo cesse do jeito que está. Eu não preciso me preocupar com muito penduricalho, não. Eu olho para essas alternativas, eu percebo que a alternativa A está me dando uma descrição de gravidade. A B está me dando uma noção de que a lesão é culposa, então eu continuo com ela por aqui. A C está dizendo que tem gravidade, então eu já posso ignorar ela também. Perceba, as alternativas A e C já estão fora da nossa conversa aqui.
Vamos olhar com cuidado para as duas que sobraram. B. Lesão corporal culposa, sendo que a consequência do crime para a vítima é tratada pelo Código Penal como causa de aumento de pena de 1/3 à metade. Isso aqui é uma baita de uma balela, uma baita de uma conversa fiada, porque a consequência do crime para a vítima não afeta essa percepção ou o resultado que seria a pena. A consequência do crime para a vítima é o próprio crime, caramba. Não tem necessidade de criar nada para além disso. O resultado que ela sofreu já é suficiente para que a responsabilização aconteça. Não tem que se preocupar com isso. O assunto aqui era a confusão entre a lesão corporal culposa, que é o que está acontecendo aqui, e, basicamente, esse pacote de confusões que a banca me traz sobre a gradação da gravidade. Aqui, eu já mato essa questão. A alternativa D vai me dizer lesão corporal culposa, sendo possível a aplicação do perdão judicial. É isso que nos acontece. É isso que surge diante desse nosso cenário que está sendo posto aqui para a gente. Então, uma vez que está claro para mim que a lesão corporal é de natureza culposa, eu olho para esse cenário e digo, bacana, não preciso me preocupar com a gravidade, eu avanço para o que me é apresentado como consequência aqui, e uma das consequências possíveis em relação à lesão corporal de natureza culposa é a aplicação do perdão judicial. Simples assim. E é justamente o que o parágrafo 8º do artigo 129 vai nos trazer, fazendo basicamente referência ao parágrafo 5º do artigo 121. O parágrafo 5º do artigo 121 vai dizer que quando as consequências do crime forem suficientemente gravosas para o autor, ele, o juiz, pode deixar de aplicar a pena. Isso é o perdão judicial, uma causa de extinção da punibilidade, que a gente vai olhar e identificar lá no artigo 107 do Código Penal. Perceba, só para ficar claro, para carimbar na sua cabeça, para você nunca esquecer desse negócio. Se a lesão corporal é de natureza culposa, eu não tenho que me preocupar com a extensão dessa gravidade, nem com essa gradação de gravidade. Eu só me preocupo em relação à lesão corporal culposa com a possibilidade do perdão judicial, que é exatamente a mesma que está descrita no parágrafo 5º do artigo 121. O parágrafo 8º do 129, que é o que trata sobre a lesão corporal, é basicamente uma referência ao 5º do 121, ambos dizendo que se as consequências dessa situação forem para o agente já suficientemente graves, o juiz, deixar de lado. Afinal, o indivíduo já está pagando com a própria condição por aquilo que ele fez sem querer. Tranquilo? Tamo em paz? Respira, passou a agonia. Essa aqui era para ser mais tranquila, né? Mas eu nunca posso presumir que tenha sido de fato. Vamos para mais uma? Carlos e seu filho de 10 anos caminhavam por uma rua com pouco movimento e bastante escura, já de madrugada, quando são surpreendidos com a vinda de um cão pitbull na direção deles. Quando o animal iniciou o ataque contra a criança, Carlos, que estava armado e tinha autorização para assim se encontrar, efetuou um disparo na direção do cão, que não foi atingido, ricocheteando a bala em uma pedra e acabando por atingir o dono do animal, Leandro, que chegava correndo em sua busca, pois notou que ele fugira clandestinamente da casa. A vítima atingida veio a falecer, ficando constatado que Carlos não teria outro modo de agir para evitar o ataque do cão contra seu filho, não sendo sua conduta taxada de descuidado. Diante desse quadro, assinale a opção que apresenta a situação jurídica de Carlos. Já vamos olhar aqui as alternativas, porque elas são relevantes para nós entendermos o caminho a ser tomado aqui. Alternativa A. Carlos atuou em legítima defesa de seu filho, devendo responder, porém, pela morte de Leandro. B. Carlos atuou em estado de necessidade defensivo, devendo responder, porém, pela morte de Leandro. C. Carlos atuou em estado de necessidade e não deve responder pela morte de Leandro. E D. Carlos atuou em estado de necessidade putativo, razão pela qual não deve responder pela morte de Leandro. Eu disse que era relevante olhar para as alternativas, porque as 4 alternativas estão me dando 2 caminhos. Ou o caminho da legítima defesa, ou o caminho do estado de necessidade. Se eu opto por um, naturalmente eu não tenho como seguir pelo outro. Vamos então diferenciar essas duas coisas. A legítima defesa acontece sempre
e necessariamente diante de uma injusta agressão atual iminente, daquilo que o código já me traz. Não tem muita frescura, não. Você já está estudando, você já tem que estar ligado nesse sentido. Mas em que isso se diferencia do estado de necessidade? Bom, o estado de necessidade é aquela situação em que, vou tentar simplificar para que você nunca mais se esqueça, né? É aquela situação em que o risco decorre de um perigo e não de uma violência ou ameaça. Para facilitar, o estado de necessidade envolve um perigo qualquer, algo da natureza, algum risco que possa ser ocasionado diante de uma tragédia de condições naturais ou qualquer coisa que não seja uma ação humana. A legítima defesa está necessariamente ligada à ação humana. Por quê? Porque envolve uma agressão, uma violenta, injusta agressão atual iminente. Esse juízo a respeito de coisa justa ou injusta só pode vir de gente, só pode ser de uma pessoa humana. Então, o primeiro filtro para que eu diferencie uma coisa da outra, o primeiro filtro para que eu diferencie a legítima defesa do estado de necessidade é reconhecer de onde vem o risco. Se o risco vem de uma pessoa, só pode ser legítima defesa. E perceba, essa condição de perigo tem que ser produzida pela pessoa de modo intencional. Se foi algo acidental, aí a gente não tem condição mais de falar de legítima defesa. Agora, se eu estou diante de um risco contextual, uma questão da natureza, um cachorro vindo correndo, algo nesse sentido, aí eu olho para o estado de necessidade. Se eu entendo que na nossa questão o risco não foi causado por alguém mediante um ato de vontade, eu já descarto a legítima defesa. Porque eu não estou me defendendo de uma agressão injusta, que seja atual ou iminente. Estou me defendendo de um perigo. E é assim que o código vai trazer. Para a legítima defesa vai falar de uma agressão que seja injusta, que esteja acontecendo ou que esteja para acontecer. Em relação ao estado de necessidade, vai falar de um perigo, de uma situação que ofereça risco, de algo que é real, mas que não foi causada por um ato de vontade. Aqui a gente tem, na nossa situação, olha ali de novo o enunciado, um contexto no qual o Pitbull saiu louco, desembestado, e ele era o risco, ele quem? O Pitbull. O Pitbull foi usado como arma por alguém? Tinha lá o dono falando, vai Rex, come? Não, não tinha. Se não tinha ninguém impulsionando essa situação, se não tinha um ato de vontade por trás desse animal, e lembrando que o animal não tem vontade, aí, meu querido, só pode ser estado de necessidade. Esse estado de necessidade era real? Havia um risco real? Sim. Era um risco imaginário? Não. O cachorro pode matar alguém? Claro que pode, gente. Cansa de ver notícia aí, volta e meia, alguém esquece um coitado de um pitbull solto e acontece alguma tragédia. Se há um risco real, não é nada imaginário, então não tem nada de putativo. Olha de novo para as alternativas. As duas alternativas que falam sobre estado de necessidade são as alternativas C e D, certo? Até aqui, segredo zero. Uma delas está falando de um estado de necessidade puro e simples, sem nenhum tipo de adjetivação. E a D está me falando de estado de necessidade putativo. Putativo é o imaginário, putativo é aquele negócio que não existe. Se ele percebesse uma movimentação no meio do mato, né? Desce o tiro e quando fosse ver, fosse nada, aí a gente estaria diante de uma situação putativa, imaginária, por erro. Não era o nosso caso. A gente estava aqui diante de uma situação em que o estado de necessidade, o perigo era real. Se o perigo era real, o estado de necessidade estava aplicado. Então, Carlos atuou em estado de necessidade, não deve responder pela morte de Leandro. Simples assim. Não tem muito para onde correr. Esse negócio de estado de necessidade defensivo, esquece, nem existe. Legítima defesa do filho, eu já gastei todo o tempo que a gente falou dessa questão usando esse nosso referencial aqui. Não se preocupe com esse negócio de legítima defesa, não. Tranquilo? Estamos em paz? Matamos mais essa? Só para deixar claro para você, ó, a descrição típica do que a gente precisa está no artigo 24. Ó. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual
que não provocou por sua vontade nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Simples assim, não tem muito segredo. Carlos atuou em estado de necessidade e não deve responder pela morte de Leandro. Beleza? Em paz? Sossegado? Tranquilo? Mais uma? Bota na tela pra gente. Inconformado com o fato de Mauro ter votado em um candidato que defendia ideologia diferente da sua, João desferiu golpes de faca contra seu colega, assim agindo com a intenção de matá-lo. Acreditando ter obtido o resultado desejado, João levou o corpo da vítima até uma praia deserta e o jogou no mar. Dias depois, o corpo foi encontrado e a perícia constatou que a vítima morreu afogada e não em razão das facadas desferidas por João. Descobertos os fatos, João foi preso, denunciado e pronunciado pela prática de 2 crimes de homicídio dolosos na forma qualificada em concurso material. Ao apresentar recurso contra a decisão de pronúncia, você, advogado de João, sob o ponto de vista técnico, deverá alegar que ele somente poderia ser responsabilizado, vamos ver aqui as alternativas, A, pelo crime de lesão corporal, considerando a existência de causa superveniente, relativamente independente, que por si só causou o resultado, B, por um crime de homicídio culposo na forma consumada, C, por um crime de homicídio doloso qualificado na forma tentada e por um crime de homicídio culposo na forma consumada em concurso material, e D, por um crime de homicídio doloso qualificado na forma consumada. Olha aqui para mim, presta atenção no que está acontecendo aqui. Alguém queria matar um outro alguém, realiza os atos necessários para matar esse outro alguém, não consegue, mas acha que consegue, achando que consegue, vai lá, carrega esse indivíduo, aí tenta dar fim nesse aparente corpo, que não era só um corpo ainda, porque estava vivo o cidadão, joga na água e lá ele morre. Quantas pessoas morreram nessa situação? Fala uma? Pois é, uma, exatamente. Se morreu uma pessoa só, de onde é que essas alternativas estão tirando 2 crimes? Não há que se falar em 2 crimes. Houve um crime só, um crime de homicídio. E que também não foi culposo, porque a intenção, o dolo do indivíduo, desde o primeiro momento, eu falo isso em tudo que é aula, presta atenção na intenção, presta atenção na intenção. Se o cara queria matar o outro e conseguiu matar o outro, ele responde pelo resultado morte que ele produziu. É a lógica do dolo geral. Ele queria fazer com que o resultado acontecesse. Fez? Fez. Como? Não interessa. Interessa que o resultado foi alcançado. É aí que a gente consegue matar essa questão com toda a tranquilidade do mundo. Primeiro, quantos crimes existiram? Um só, porque havia uma intenção. Quando a gente pega lá aquele mapinha, né, a sequência de itens da teoria do crime, lá dentro do fato típico, houve uma conduta, houve um resultado, tudo isso unido por um nexo causal. Se foi um só, um crime só. Não tem muito o que inventar aqui. Então, a pretensão, e aí isso fica muito claro para a gente quando a gente lê esse enunciado, ó. João desferiu o golpe de faca contra seu colega, assim agindo com a intenção de matá-lo. Ele tinha a intenção de matar e, de fato, fez tudo que era preciso para conseguir matar, ele só pode ser responsabilizado por homicídio. Então, tudo que está falando de outras coisas aqui pode ser ignorado. Essa lógica da lesão corporal aqui você pode esquecer. Um crime de homicídio culposo na forma consumada. Esse homicídio foi culposo ou foi doloso? Se havia a intenção de alcançar aquele resultado e ele se dirigiu, né, rumo a essa intenção, nós estamos diante de um crime doloso, não culposo. Então esquece essa alternativa B aqui também. Não há que se falar em nada culposo. Alternativa C. Um crime de homicídio doloso qualificado na forma tentada. Não houve tentativa aqui. A vítima morreu? Morreu. Então a tentativa está onde? Não existe tentativa aqui. E por um crime de homicídio culposo na forma consumada em concurso material. Esquece isso. Se um resultado é único, não há que se falar em mais de um crime nessa história. E D, um crime de homicídio doloso qualificado na forma consumada. É justamente isso que ocorreu. Alternativa D responde essa questão. Não tinha muito para onde correr. O enunciado gerava ali uma confusão na nossa cabeça, mas não tinha motivo nenhum para ter medo dela, não. Vamos para a próxima. Patrícia foi a um shopping center a fim de comprar um celular para sua filha, Maria, de 10 anos, que a acompanhava. Não encontrando o modelo desejado,
Patrícia saiu da loja esclarecendo o ocorrido para a criança que, inconformada com o fato, começou a chorar. Ei, lasqueira. Patrícia chamou a atenção de sua filha, o que fez com que seu colega de trabalho, Henrique, que passava pelo local, a advertisse de que não deveria assim agir com a criança, iniciando uma discussão e acabando por empurrá-la contra a parede. Em razão do comportamento de Henrique, Patrícia sofre uma pequena lesão na perna. Ela efetuou o registro e a perícia confirmou a lesão. Contudo, 2 dias depois, ela compareceu à delegacia e desistiu da representação. Em razão de a vítima ser do sexo feminino, o Ministério Público ofereceu denúncia contra Henrique pela prática do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, previsto no artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal. Considerando as informações narradas, o advogado Henrique deverá alegar que, a gente faz uma pausa aqui e você olha bem aqui para mim para a gente matar essa questão fácil aqui. O Ministério Público denunciou esse cidadão que supostamente, de acordo com o promotor de justiça, teria cometido esse crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. Se a gente pegar a Lei Maria da Penha, que é a lei que versa sobre essas situações, ela vai esclarecer que esse contexto doméstico é indispensável. É necessário que a vítima tenha coabitado com o seu agressor ou coabite com ele, ou que exista ali uma relação íntima de afeto acontecendo. A gente olha para esse enunciado aqui e o enunciado nos diz que a vítima dessa lesão corporal era amiga do seu agressor ou colega de trabalho, não tinha relação íntima de afeto nenhuma, não tinha uma relação que existiu em algum momento e deixou, não. Eles eram meros conhecidos. E o fato de a vítima ser mulher não é suficiente para que se apliquem as disposições da Lei Maria da Penha. Simples assim. É isso que precisa estar aqui claro para nós quando o assunto são as disposições da Lei Maria da Penha. No nosso caso aqui, não há que se falar em incidência da Lei Maria da Penha, porque não havia relação íntima de afeto. Não havia essa coabitação resultante de uma relação de afeto atual ou anterior. Então não há que se falar em aplicação dos dispositivos trazidos por ela. É simples assim. Vamos olhar então lá para as nossas alternativas e resolver isso logo de uma vez. Apesar de o crime ser de lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, já pode ignorar, porque ela está partindo da premissa que isso aqui foi violência doméstica e não foi. B. O crime em tese praticado é de lesão corporal leve simples, até aqui está tranquilo, de modo que, apesar de irrelevante a vontade da vítima para o oferecimento da denúncia, pode ser oferecida a proposta de suspensão condicional do processo. Se a lesão corporal é leve simples, a vontade da vítima não é irrelevante não, é relevante pra caramba. É necessário que haja a representação. Nesse caso, a vítima, inclusive, deixou de querer que o autor desse fato fosse processado. Vamos prosseguir aqui. C. Apesar de o crime ser de lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, já esquece, a mesma coisa da alternativa A, não tem nada de violência doméstica aqui. D. O crime em tese praticado é de lesão corporal leve simples, devendo a denúncia ser rejeitada por depender de representação da vítima. Mais literal do que isso, impossível. A gente está falando de lesão corporal de natureza simples. A lesão simples demanda representação da vítima. Se a vítima não pretende, não deseja que a ação penal tenha curso, a ação penal não vai ter curso. Simples assim. Se ela não exerce o seu direito de representação ou, tendo exercido, deseja se retratar, ela pode. É esse o contexto no qual se inserem os crimes de ação penal pública condicionada à representação. É a lógica das lesões corporais de natureza simples. Se fosse uma lesão grave, aí a história já era outra, mas na lesão simples, a vítima pode muito bem não desejar que esse processamento aconteça. E é o que realmente aconteceu aqui. D. O crime em tese praticado de lesão corporal leve simples, devendo a denúncia ser rejeitada por depender de representação da vítima. Sem mais para este caso.
Estamos em paz? Vamos para mais uma questãozinha. Tá vendo que eu gosto muito de revisar conteúdos com questões, justamente por isso, que a gente passa por tanta coisa, é tanto assunto, que no final a gente revisitou a matéria inteira e sem sofrer tanto, sem ficar ali amassando aquele mundo de coisa que a gente sabe que não vai cair na prova. Né? Então, nosso objetivo aqui é refrescar a sua memória com aquilo que tem efetividade, que tem acerto. E você que confiou na gente para caminhar nessa reta final, estava esperando por isso mesmo. Nós estamos te esperando. Eu tenho certeza que você vai passar nessa prova. Nós estamos te esperando para as nossas segundas fases, seja aqui presencialmente, seja online, direito penal, direito civil, direito constitucional, direito do trabalho, para essas áreas todas, nós estamos aqui prontos para te acolher e esse é só o começo da nossa história. Se você já é nosso aluno, caminha conosco no seu preparatório para a primeira fase, segue com a gente, estamos juntos, na segunda fase a gente se encontra. Se você ainda não era nosso aluno, está nos conhecendo agora, seja muito bem-vindo. Tudo isso que você está vendo nesse caminho da reta final foi feito para você, preparado para você, porque a gente te quer aqui. A gente te quer aqui com a gente. E eu tenho certeza que você não vai errar com a gente aqui. Beleza? Bora mais! Félix, com dolo de matar seus vizinhos Lucas e Mário, detona uma granada na varanda da casa desses, que ali conversavam tranquilamente, obtendo o resultado desejado. Os fatos são descobertos pelo Ministério Público, que denuncia Félix por 2 crimes autônomos de homicídio em concurso material. Após regular procedimento, o tribunal do júri condenou o réu pelos 2 crimes imputados e o magistrado, ao aplicar a pena, reconheceu o concurso material. Diante da sentença publicada, Félix indaga reservadamente se sua conduta efetivamente configuraria com concurso material de 2 crimes de homicídio doloso. Na ocasião, o advogado do réu, sob o ponto de vista técnico, deverá esclarecer a seu cliente que sua conduta configura 2 crimes autônomos de homicídio, conforme o que está disposto aqui entre as alternativas. Antes de ler essas alternativas, eu quero conversar com você um pouquinho, mas eu quero conversar com você olhando aqui para o nosso quadro. Então, bora conversar rabiscando aqui. Quando o assunto são os concursos, e de modo especial o concurso de crimes, a gente já conversou um pouquinho sobre esse assunto hoje, a gente já tratou sobre alguns pontos referentes a ele, mas aqui é para a gente arrematar tudo que possa vir de dúvida nesse sentido. Se o assunto é concurso de crimes, eu tenho 2 caminhos possíveis. O primeiro caminho possível é aquele em que esses diversos resultados decorrem de diversas ações, ou os diversos resultados decorrem de uma ação. Olha bem aqui para o quadro. E vamos rabiscar de uma corzinha diferente. Se os diversos resultados decorrem de diversas ações, eu tenho um concurso que é chamado de concurso material. Certo? Se os diversos resultados decorrem de uma única ação, o meu concurso é formal. Concurso material, diversos resultados de diversas ações. Concurso formal, diversos resultados de uma única ação. Quais são as consequências disso para nós? Bom, vamos pegar aqui outra corzinha. Para o concurso material, eu tenho a regra em relação à pena do cúmulo material. O que é o cúmulo material? A famosa soma das penas. Não tem segredo, é só somar as penas. Eu sei como é que o indivíduo vai responder por tudo isso.
E se o assunto é o concurso formal, eu vou ter a regra da exasperação. O que é a regra da exasperação? Vou pegar a maior das penas e o indivíduo vai responder por ela com um aumento. Né? Ou se forem penas iguais desses diversos crimes, pego qualquer pena e aplico um aumentozinho. Isso é a regra da exasperação. Tudo isso aqui foi pensado por uma questão de política criminal mesmo. Não tem muita justificativa para além disso. Essas são as consequências dos concursos de crimes. No concurso material, somo as penas de tudo. No concurso formal, eu pego a maior se as penas forem distintas, ou qualquer uma se as penas forem iguais, aumento um pedacinho, aumento um cadiquinho, e eu tenho o caminho para a responsabilização. Até aqui, tudo tranquilo. A grande questão é que, e isso pode aparecer para você a qualquer momento, é que o concurso formal pode passar por uma deformação. O concurso formal pode ser utilizado pelo autor, pelo agente, como sendo uma forma de alcançar o melhor custo-benefício para a sua empreitada. E foi exatamente o que aconteceu na nossa questão. O indivíduo queria matar mais de uma pessoa. E ele sabia que por meio de uma única ação, ele conseguiria alcançar esse resultado, não sabia? Claro que sabia. Tanto que é o que ele faz. Ele busca ali a bendita da granada para tentar resolver aquele problema de uma vez por todas, sozinho, com uma ação só. Se ele queria diversos resultados, e por meio de uma única ação ele sabe que pode alcançar esses diversos resultados, aí a gente segue tendo um concurso formal. Mas esse concurso formal vai ser chamado de formal impróprio. Formal impróprio. Por que formal impróprio? Porque o indivíduo queria tudo aquilo que ele alcançou. Ele queria tudo aquilo que ele fez. E conseguiu transformar a sua intenção em resultado. Diante dessa situação, nós temos, para a responsabilização, a mesma regra do cúmulo material. Porque se o indivíduo, vou ficar de cá para facilitar a leitura de vocês, se o indivíduo queria todos os resultados que ele alcançou, ele precisa responder por todos os resultados que ele alcançou. Então, é assim que a gente consegue destrinchar a lógica do concurso de crimes. É assim que a gente consegue entender como é que o concurso de crimes é tratado pela nossa legislação, pelo nosso legislador. Tranquilo assim? Estamos em paz? A gente tem condições, olhando para esse cenário, de entender qual vai ser o caminho de responsabilização daquele cidadãozinho lá. Ele cometeu 2 crimes. Ele matou 2 pessoas por meio de uma única ação. Mas ele queria tudo aquilo. Então nós temos um concurso que é formal, mas é formal impróprio. Por ser formal impróprio, o indivíduo responde pelas penas de todos os crimes, todos os resultados que ele alcançou, naturalmente todos os crimes que ele cometeu. Tranquilo assim? Vamos voltar lá para o nosso enunciado e para as nossas alternativas? Olha só. O nosso cidadãozinho, cujo nome eu já não lembro mais, Félix, ele vai ser responsabilizado pelo concurso material, sendo necessária a soma das penas? Não. Deve ser reconhecida da forma continuada e, consequentemente, aplicada a regra da exasperação de uma das penas e não do cúmulo material? Não, mas eu vou falar mais sobre isso aqui. Deixa marcadinho. Devendo ser reconhecido o concurso formal próprio e, consequentemente, aplicada a regra da exasperação de uma das penas e não do cúmulo material? Não, a gente acabou de ver o motivo, inclusive. E D, devendo ser reconhecido o concurso formal impróprio, que também imporia a regra da soma das penas aplicadas. Até aqui, tudo bem, a gente sabe que a resposta correta vai ser essa mesmo. Mas vamos olhar aqui
para a alternativa B, que eu disse que merecia atenção novamente. Olha, devendo ser reconhecida a forma continuada e, consequentemente, aplicada a regra da exasperação de uma das penas e não como material. O que raios são esses termos que são usados aqui? Forma continuada ou crime continuado. Crime continuado é aquele, também por uma questão de política criminal, que acontece nas mesmas circunstâncias, crimes de mesma natureza que acontecem nas mesmas circunstâncias, de forma semelhante, de modo que o legislador entendeu que pela semelhança você junta tudo e trata como se fosse um só. O legislador olhou para esse cenário, isso foi até cobrado na segunda fase do exame um tempo atrás, né? Não faz tanto tempo assim. São aquelas circunstâncias em que o indivíduo passa por um lugar, realiza um furto, vai embora. Dia seguinte ele vai passando no mesmo lugar, nas mesmas condições, horário parecido, vê que o contexto é favorável, ele faz de novo e vai embora. Terceiro dia ele faz de novo e vai embora. Percebe que a lógica contextual é a mesma? Se a lógica contextual é a mesma, se o crime é de mesma natureza, se são similares, né, as atuações, isso é o que se chama de crime continuado, a forma continuada. A isso, o legislador respondeu dizendo e afirmando que as penas sofrerão a mesma consequência do concurso formal próprio, que é aquele que a gente falou ali, a exasperação. Você pega uma, se forem iguais, ou você pega a maior e dá uma aumentadinha para o indivíduo responder. Aqui a gente não está falando disso, porque o contexto era um só. A ação foi uma só. Se a ação foi uma só, o concurso é formal, só que é impróprio, porque o cidadãozinho queria os diversos resultados. Se ele queria os diversos resultados, ele responde por tudo aquilo que ele cometeu, mesmo tendo sido uma só a conduta. Simples assim. Então, a gente tem a alternativa D como sendo a alternativa que responde a essa questão. Beleza? Olha aqui, tá grifadinho para você não ter dúvida a respeito daquilo que está sendo cobrado de você. Tá bem, paz? Bora para mais uma aqui? Eduardo trabalha como porteiro no condomínio e possui um primo de nome Igor envolvido em vários crimes. A semelhança entre ambos sempre foi notória. Certa noite, após Eduardo se ausentar da portaria para colocar as lixeiras do prédio na rua, Igor, aproveitando-se dos traços físicos muito parecidos com os do seu primo, também vestido com um uniforme idêntico, ingressa no edifício e subtrai vários pacotes endereçados aos moradores. Alguns moradores viram a movimentação, mas pensaram que se tratava de Eduardo arrumando e conferindo os pacotes. Baseando-se no caso hipotético, Igor cometeu, vamos lá, furto qualificado mediante fraude, estelionato, falsa identidade, furto qualificado por abuso de confiança. Qual dessas alternativas? Vamos olhar para cá e a gente já vai entender. Olha, quando o assunto são os crimes contra o patrimônio, de modo especial o furto, a gente precisa se atentar para algumas características. O furto qualificado mediante fraude, que é o centro dessa nossa análise aqui, é aquele em que o indivíduo acessa o patrimônio de alguém, acessa o pacote ou o conjunto patrimonial de alguém, se valendo de uma situação fraudulenta, ou seja, ele acaba enganando alguém ou criando um artifício para ter acesso a algo que sem aquele artifício, sem aquele contexto, ele não teria. A lógica é basicamente essa, e o nosso receio é de que você caia na pegadinha, que não é incomum, a respeito do estelionato. Qual é a diferença entre o furto mediante fraude e o estelionato? Os dois são crimes contra o patrimônio. E nos dois o elemento fraude está presente. A grande questão é que no furto qualificado mediante fraude, o agente acessa o patrimônio mediante a fraude. No estelionato, a vítima cede seu patrimônio mediante a fraude. No furto mediante fraude, o autor
acessa o patrimônio. No estelionato, a vítima é iludida e cede. Essa é a grande diferença. É assim que a gente se direciona para separar as duas coisas. Um exemplo, o enunciado que está sendo tratado nesse momento é o enunciado de furto qualificado mediante fraude. Porque o indivíduo se passa por alguém que ele não é, ou se passa por um funcionário, uma condição que não é sua. Acessa aquele patrimônio e dali ele consegue fazer o que ele quer. Eu, como funcionário do IGD, eu tenho acesso a diversos espaços, lugares aqui dentro que os não funcionários não conseguem acessar. E imagino então que um primo meu que se pareça comigo, saiba que eu sou funcionário, pega um dos meus uniformes sem que eu saiba, passa pela portaria, por ser parecido comigo, alguém acaba não se dando conta de que não seja eu. Ele entra, limpa tudo aqui dentro, vai embora. Ele não é funcionário. Então, não há que se falar em abuso de confiança aqui. E ele se vale de uma condição inexistente, ele cria um contexto inexistente para basicamente fazer o que o Igor fez aqui. Quem viu pensou que era outra pessoa, ele entrou, fez a limpa e foi embora. E aí? Furto qualificado mediante fraude. Estelionato. Aí a lógica é outra. Pensa que esse mesmo primo, essa mesma pessoa, pega um uniforme de alguém aí escondido, ou falsifica um uniforme, chega na portaria, eu estou precisando fazer um transporte de determinadas coisas, e estou precisando que você faça essa transferência bancária aqui e me dê tal coisa para eu levar. Algum funcionário acredita naquela situação, pega tudo, entrega para o cara, pá, o indivíduo vai embora. Percebe a diferença? No primeiro, o autor foi até o patrimônio, acessou e levou embora. Na segunda situação, ele constrói o artifício, construindo o artifício ele recebe da vítima aquele patrimônio ou o que ele deseja acessar. Ou então aquela lógica lá do bilhete de loteria que é vendido. Todas essas coisas são estelionato, porque a vítima participa disso entregando, cedendo, seja por achar que vai ter um benefício ou seja porque está sendo iludida e ludibriada mesmo. É assim que a gente aprende a diferenciar. Então, olha aqui para as nossas alternativas. No nosso enunciado, nós temos aqui, vamos lá, um furto qualificado mediante fraude. Sim, é isso que responde a questão. Não é estelionato, o motivo eu já disse. Falsa identidade também não tem, porque ele não usou falsa identidade em momento nenhum. Ele não disse que era o Eduardo. Ele simplesmente entrou com o uniforme. E também não foi furto qualificado por abuso de confiança, porque não havia uma relação de confiança. O furto qualificado por abuso de confiança demanda confiança. Se o próprio funcionário faz, aí sim. Aí o exemplo que eu dei comigo mesmo, ou com o que seria o meu primo, já seria diferente. Imagine que eu, funcionário do IGD, tendo acesso às coisas que ninguém mais, que não é funcionário, não tem acesso, entro aqui e me valho dessa confiança que o funcionário tem, levo as coisas embora. Aí eu estou falando de um furto qualificado por abuso de confiança. É quando a condição pessoal é posta como sendo a chave para acessar o que eu preciso. Diferente da fraude, onde alguém não detém nenhuma confiança. Alguém estranho a essa relação acessa o espaço e leva o patrimônio embora. Tranquilo? Em paz? Pega essa, hein? Pega essa. Tem chance de aparecer. Tem chance de aparecer. Decidido a praticar crime de furto na residência de um vizinho, João procura o chaveiro Pablo e informa o seu desejo, pedindo que fizesse uma chave que possibilitasse o ingresso na residência, no que foi atendido. No dia do fato, considerando que a porta já estava aberta, João ingressa na residência sem utilizar a chave que lhe fora entregue por Pablo e subtrai uma TV. Chegado em casa, narra o fato para sua esposa, que o convence a devolver o aparelho subtraído. No dia seguinte,
João atende à sugestão da esposa e devolve o bem para a vítima, narrando todo o ocorrido ao lesado, que, por sua vez, comparece à delegacia e promove o registro próprio. Considerando o fato narrado, na condição de advogado, sob o ponto de vista técnico, deverá ser esclarecido aos familiares de Pablo e João que nenhum deles responderá pelo crime, tendo em vista que houve arrependimento eficaz por parte de João e, como causa de excludente da tipicidade, estende-se a Pablo. B. Ambos deverão responder pelo crime de furto qualificado, aplicando-se a redução de penas apenas a João em razão do arrependimento posterior. C. Ambos deverão responder pelo crime de furto qualificado, aplicando-se a redução da pena para os dois em razão do arrependimento posterior, tendo em vista que se trata de circunstância objetiva. D. João deverá responder pelo crime de furto simples com causa de diminuição do arrependimento posterior, enquanto Pablo não responderá pelo crime contra o patrimônio. Bom, aqui a gente está diante de uma situação muito interessante porque ela envolve a natureza das qualificadoras do furto e como é que isso vai se aplicar a quem quer que seja nesse nosso assunto, nesse nosso estudo. Vamos só rememorar o nosso enunciado. O fulaninho queria acessar uma casa para furtar umas coisas. Para facilitar a vida dele, ele busca uma chave falsa. Chega pro chaveiro, seu chaveiro, seguinte, tô precisando da chave para entrar na casa do fulano ali, você me ajuda? Claro, por que não? Toma aqui a chave. O indivíduo pega a chave, chega lá, porta aberta, não precisou, beleza, entrou e tá tudo certo. Lá dentro ele pega a TV e leva embora. É esse o nosso contexto, é assim que a situação se apresenta. O que a gente precisa entender e tomar como referência aqui é o que realmente alterou o mundo, a realidade dos fatos, tornando possível aquele fato delituoso, aquele resultado de ser alcançado. É isso que importa para nós. Por quê? Se algo não teve relevância para o resultado, esse algo também não vai ter relevância para a pena, para fins de responsabilização. Teoria dos antecedentes causais. Eu só posso considerar como sendo causa algo que, se eu retiro da linha do tempo, vai impedir que a coisa aconteça. Aqui, olhando para o nosso enunciado e olhando para as informações que nós temos, a chave fez alguma diferença? A chave foi usada? Vamos olhar no enunciado, pô. Chegando em casa, no dia do fato, considerando que a porta já estava aberta, João ingressa na residência sem utilizar a chave que lhe for entregue por Pablo e subtrai uma TV. Volta aqui para nós. A chave foi usada? Não foi. Se não foi usada, ela alterou alguma coisa na linha do tempo? Na sequência dos fatos? Não. Se ela não alterou nada, por que raios eu vou responsabilizar o chaveiro? O uso da chave falsa é uma qualificadora de natureza objetiva, ou seja, está ali no mundo real, né? Preciso que produza algum resultado que seja útil para que eu possa considerar de alguma forma. Não posso levar em conta algo que não afetou a realidade. Se fosse um elemento subjetivo, a conversa seria outra, mas não é um elemento objetivo, é um elemento puramente objetivo. Aqui, na nossa situação, o indivíduo que fez a chave poderia ser responsabilizado se a chave tivesse sido usada. Não foi. A chave não afetou a realidade. Então, a ação desse indivíduo também não afetou nada. Então, eu já posso olhar aqui e descartar tudo que responsabiliza o Pablo. Aqui, a alternativa C. Ambos deverão responder pelo crime. Nada. E a B também. Ambos deverão responder pelo crime. Também nada. A grande questão que se apresenta é quem é que responde por alguma coisa. O João, ele exerceu domínio sobre o patrimônio que não era seu ali? Exerceu. O enunciado está me dizendo que ele entrou na casa, pegou a TV e levou embora. Pegou a TV, levou embora. Se ele exerceu ali esse domínio sobre o bem, ele consumou o crime. Se ele consumou o crime, ele tem que responder por alguma coisa. Mas ele arrependeu e devolveu. Ok, vamos primeiro pensar na existência do crime. Depois a gente pensa no que vem a amenizar a situação desse cidadãozinho. O nosso indivíduo aqui, o João, ele
acessou aquele patrimônio, exerceu o domínio sobre aquele patrimônio, depois ele foi lá e devolveu. Se ele devolveu depois, nós estamos diante de uma situação que nós podemos classificar como sendo um arrependimento posterior. O arrependimento posterior é cabível nos crimes sem violência ou grave ameaça, onde há uma restituição daquilo que foi retirado, onde há a restituição daquilo que foi retirado do seu local de origem, do seu domínio de origem. Foi o que aconteceu aqui. Mas existe um momento específico para que isso aconteça, que é o recebimento da denúncia. Se até o recebimento da denúncia essa restituição aconteceu, aí o indivíduo ainda responde pelo crime, mas responde num percentual menor, responde com redução da pena. E é exatamente o que nos aparece quando a gente observa aqui para a alternativa D. Ó, João deverá responder pelo crime de furto simples, com causa de diminuição do arrependimento posterior, enquanto Pablo não responderá pelo crime contra o patrimônio. Por quê? Porque ele não contribuiu com o resultado. Ele até fez a chave, mas se não usou, não tem o que fazer, paciência. Só o João vai ser responsabilizado pelo furto simples, mas com a causa de diminuição de pena em virtude do arrependimento posterior que aconteceu no momento oportuno, embora depois de consumado, antes do recebimento da denúncia. Beleza? Tranquilo? Estamos em paz? Dá aquela respirada, já temos aqui 1h30 mais ou menos de revisão, então já toma aquele ar de novo, pega uma aguinha aí, dá uma relaxada, né? E vamos retomar para mais uma questãozinha. Tá legal, tá bacana, ó. Silvio, mediante emprego da ameaça de esquartejá-la com sua espada, arrancou o cordão de ouro do pescoço de Ana. Após tal subtração, Silvio foi perseguido por policiais militares que lograram prendê-lo em flagrante delito e recuperar o bem subtraído da vítima. É correto afirmar que Silvio cometeu o crime de... Bom, a gente está diante do pacote dos crimes contra o patrimônio e se na questão anterior a gente falou sobre uma subtração de patrimônio que aconteceu de modo furtivo, sorrateiro, crime de furto, a gente está aqui diante de um ataque ao patrimônio que acontece mediante uma violência ou uma grave ameaça. Houve uma ameaça à integridade ou à vida dessa pessoa, a Ana, certo? Se houve violência ou ameaça, só pode ter sido roubo. E não por acaso a nossa questão traz aqui 3 modalidades de roubo nas nossas alternativas. Vamos lá. A extorsão já está ignorada para nós aqui. Por quê? Porque a extorsão, embora seja também um crime que mereça a nossa atenção, é um crime que se configura já de modo muito simples e direto com a exigência de uma vantagem indevida. A exigência por si só já configura o crime. Aqui o alvo é o patrimônio e a violência ou ameaça é exercida em função do patrimônio. Na extorsão, é preciso que exija-se um resultado patrimonial, que não precisa ser alcançado, basta a exigência. Enquanto no roubo, eu exerço a violência ou a ameaça já me dirigindo diretamente ao patrimônio. É assim que a gente diferencia. Tranquilo, sem nenhum tipo de segredo. Olhando aqui para a nossa questão, nós temos clareza a respeito do roubo e a gente volta aqui para a nossa bancada para matar isso com facilidade. Roubo tentado. Bom, vamos lá. Houve o domínio sobre o bem. O Silvio conseguiu arrancar o cordão de ouro do pescoço da Ana e exerceu o domínio sobre ele. Bom, se ele exerceu esse domínio, não há que se falar em roubo tentado, porque houve a inversão da posse. Lembra que crime contra o patrimônio, se há inversão da posse, meu querido, não tem muito segredo não. Se há inversão da posse, o crime está consumado, não tem muito para onde correr, não tem muito o que fazer. E olha só, posso ignorar aqui então o roubo tentado, né? Roubo impróprio. O que é o roubo impróprio? É aquele
é aquela empreitada criminosa que começa como furto e termina como roubo. Ah, me dá um exemplo. Claro, olha aqui para mim. Imagina que você que está aí me assistindo, você que está aí me acompanhando nesse momento, está terminando a aula, 11h40 da noite, você aí sem nenhum tipo de perspectiva na vida. Ai, meu Deus, não sei o que eu faço. Você sai da sua casa e vai comer um negócio numa birosca da esquina. Enquanto você sai da sua casa, você esquece o portão aberto. Vem passando ali alguém, vê o portão aberto, eita, se dei bem. Entra na sua casa e começa a pegar umas coisas ali. Você chega, de buchinho cheio, mais feliz, mais disposto, encontra lá um cidadão, catando as suas coisas. Esse cidadão, para conseguir pegar as coisas e fugir, te empurra e começa a te dar umas duas pancadas, uns três murrão e consegue sair. E aí, por causa dessa violência, ele consegue sair e completar o intento dele. O que é isso? É o tal do roubo impróprio. É a situação que começa como furto, mas lá no meio acontece alguma coisa que faz com que o agente tenha que empregar violência para poder concluir. Ou empregar a ameaça para concluir. Nesse caso, a gente tem a situação de roubo impróprio. É o que aconteceu no nosso enunciado? Não. A ameaça já chegou de imediato, né? A condição violenta ali daquela supressão já havia sido anunciada de imediato. Então, não é o que aconteceu aqui. Então, se eu já ignorei a extorsão, se eu já afastei a possibilidade de roubo tentado, já afastei o roubo impróprio, só me resta roubo consumado. Não tem o que inventar. A alternativa D é a correta. E aí a gente mata mais uma questão. A gente está tinindo, a gente está na loucura aqui. O negócio é matar tudo aqui e seguir louco para a prova que já está chegando. Mais uma aqui para a gente, ó. Silva e Pereira, amigos de infância, combinam praticar um crime de furto. Silva sugere que o crime seja realizado na residência da família Bragança, pois tinha a informação de que os proprietários estavam viajando e a casa ficava a 1 quadra de suas casas. Juntos dirigem-se ao local e, sem que Silva tivesse conhecimento, Pereira traz consigo uma arma de fogo municiada. Silva subtrai uma TV e deixa o imóvel que estava sendo furtado. Pereira, quando se preparava para sair com o dinheiro subtraído do cofre, depara-se com um segurança que, alertado pelo alarme acionado, entrara na casa. Pereira, para garantir o crime, efetua disparos de arma de fogo contra a segurança, vindo este a falecer em razão dos tiros. Considerando a situação narrada, assinale a afirmativa correta. A. Ao Silva será aplicada a pena do furto qualificado e ao Pereira a do crime de latrocínio. B. Silva e Pereira responderão pelo crime de latrocínio, mas em razão de sua participação, Silva terá direito à causa de diminuição de pena. C. Ao Silva será aplicada a pena do crime de furto qualificado e Pereira responderá por furto qualificado e latrocínio em concurso. D. Silva e Pereira responderão por latrocínio consumado sem qualquer redução de pena para qualquer deles. Bom, aqui a gente tem uma situação em que duas pessoas combinam de cometer um crime e começam a cometer esse crime, mas lá dentro o trem muda de figura, a coisa fica diferente. Olha o enunciado, ó. Pereira, quando se preparava para sair com o dinheiro subtraído do cofre, depara-se com o segurança que, alertado pelo alarme acionado, entraram na casa. Pereira, para garantir o crime, efetua o disparo de arma de fogo contra segurança, vindo este a falecer em razão dos tiros. Bom, o Pereira é esse malucão aqui. O Silva pegou a TV e saiu, enquanto o Pereira ficou lá dentro, pegando o que precisava, ou o que ele queria, e o segurança apareceu e dificultou a coisa e acabou tomando os tiros ali. Havia um acordo entre eles. O acordo entre eles era o de praticar o crime de furto.
Eles queriam praticar uma coisa, eles começam praticando uma coisa e lá dentro o cenário muda, fazendo com que alguém queira algo diferente. Quando isso acontece, a gente se remete às disposições do artigo 29, parágrafo 2º do Código Penal, que vai dizer que cada um vai responder por aquilo que efetivamente pratica. Cada um vai responder por aquilo que efetivamente pratica quando há uma dissociação desse leme subjetivo. As vontades deixam de ser as mesmas. Quando as vontades deixam de ser as mesmas, cada um responde por aquilo que fez. Cada um responde por aquilo que efetivamente pratica. E é essa a nossa condição aqui, esse é o nosso cenário. Silva, cometeu o furto, saiu. O outro, Pereira, começa o furto, e aí a gente cai na lógica lá do roubo impróprio, lembra? Começa como furto, aparece alguém, dá os 2 tiros, mata o cara, eita, latrocínio. Se são condutas distintas, fugindo ao ajuste inicial, cada um vai ter que responder por aquilo que fez. Esse é o cenário que se apresenta aqui. Então vamos olhar de novo para as nossas alternativas. Vamos começar de baixo para cima. Silvio e Pereira responderão por latrocínio consumado? Não foram os dois que cometeram latrocínio, um cometeu o furto e outro cometeu o latrocínio. Então cada um responde por aquilo que fez. Ao Silva será aplicada a pena do crime de furto qualificado e Pereira responderá por furto qualificado e latrocínio em concurso. Não inventa, pelo amor de Deus. O indivíduo cometeu, olha só, o objeto da discussão é um crime contra o patrimônio, certo? Ele atacou aquele patrimônio a partir de uma série de elementos que foi composta ali pelo ataque ao próprio patrimônio, mais o ataque à integridade daquela vítima. Então, e ele fez isso sozinho, mas o bem jurídico é um só. Poxa, não foram 2 crimes, foi um crime só, que foi um crime de latrocínio. Então, esquece isso aqui. Não há que se falar em concurso. B. Silvio e Pereira responderão pelo crime de latrocínio? Não, né? Não tem motivo para pensar isso. Afinal, como a gente já sabe, o latrocínio foi cometido por um deles só. O outro cometeu furto. Então, só sobrou a A. Ao Silva será aplicada a pena do furto qualificado e ao Pereira a do crime de latrocínio. 1 a menos. Foi fácil, né? Essa aqui nem assusta a gente. É só se lembrar das disposições do artigo 29, parágrafo 2º do Código Penal. É o que nós chamamos de cooperação dolosamente distinta. Os 2 indivíduos que começam querendo uma coisa, lá dentro as vontades se dissociam. Se as vontades se dissociam, aí cada um responde por aquilo que fez. Não tem muito para onde correr. Não tem muito como seguir um caminho diferente, não. Beleza? Bora lá que tá acabando, gente. Bora lá que tá acabando. Vamos para mais uma questãozinha. Maria, em uma loja de departamento, apresentou roupas no valor de R$ 1.200 ao caixa, buscando efetuar o pagamento por meio de um cheque de terceira pessoa, inclusive assinado como se fosse o titular da conta. Na ocasião, não foi exigido qualquer documento de identidade. Todavia, o caixa da loja desconfiou do seu nervosismo no preenchimento do cheque, apesar da assinatura perfeita, e consultou o banco sacado, constatando que aquele documento constava como furtado. Assim, Maria foi presa em flagrante naquele momento e posteriormente denunciada pelos crimes de estelionato e falsificação de documento público em concurso material. Confirmados os fatos, o advogado de Maria, no momento das alegações finais, sob o ponto de vista técnico, deverá buscar o reconhecimento do quê? A. Do concurso formal entre os crimes de estelionato consumado e falsificação de documento público. B. Do concurso formal entre os crimes de estelionato tentado e falsificação de documento particular. C. De crime único de estelionato na forma consumada, afastando-se de concurso de crimes. E D. De crime único de estelionato na forma tentada, afastando-se de concurso de crimes. Olha aqui para mim. Presta atenção aqui. Isso aqui é fácil. Isso aqui é para matar sem sofrer. Quando a falsificação tem como objetivo só o estelionato, é só pelo estelionato que o autor vai responder. Súmula 17 do STJ. Pronto. Simples assim. Se a falsificação tem como objetivo o estelionato, é pelo estelionato que esse indivíduo vai responder. Princípio da consunção. Simples assim.
Súmula 17 do STJ. Princípio da consunção. Não interessa qual é o caminho que você vai tomar para justificar isso. Interessa saber que, se eu estou diante de uma situação como essa, de estelionato que é perpetrado por uma falsificação, se o objetivo daquela falsificação é só estelionato, se esse documento falsificado não tem nenhuma outra função, se não tem nenhum outro objetivo, é só pelo estelionato que a pessoa vai responder. E só. E não tem o que inventar mais. Súmula 17 do STJ, já está batido o martelo, o carimbo já está comendo nas nossas costas aí. Então, olha só. Alternativa A, do concurso formal, não tem concurso formal, é um crime único. B, concurso formal, esquece. C, crime único de estelionato, check. Na forma consumada, afastando-se do concurso de crimes. E D, crime único de estelionato, check. Na forma tentada, afastando-se do concurso de crimes. Aqui a gente tem a segunda grande situação dessa questão. Esse estelionato foi consumado ou foi tentado? E aí, para isso, a gente precisa olhar lá no enunciado. Ó, o caixa desconfiou do seu nervosismo no preenchimento do cheque, apesar da assinatura perfeita, consultou o banco sacado, constatando que aquele documento constava como furtado. A Maria conseguiu o resultado que ela estava pretendendo? Sim ou não? Não, ela não conseguiu. Por que ela não conseguiu? Porque a caixa da loja percebeu que ela estava com um nervosismo além da conta e consultou o cheque antes de sacar, antes de depositar. E aí se entendeu que a situação não tinha mais como ser resolvida, porque aquele cheque tinha sido furtado. A lógica é justamente essa. Se a empreitada criminosa não foi concluída, eu já tenho aqui um cheirinho de tentativa. Se essa empreitada não foi concluída por um elemento externo que não é a vontade do agente, aí eu tenho certeza que é tentativa. A Maria queria parar ali? Não, se dependesse dela, o resultado tinha sido alcançado, né? Simples assim. Então, eu tenho um crime único de estelionato na forma tentada, afastando-se o concurso de crimes. Alternativa D é a resposta correta para a nossa questão. Não tem nem segredo, tá? De graça para nós aqui. Vamos mais um aqui que eu acho que é a nossa última. Talvez dê tempo de mais duas. Vamos ver. Leonardo, nascido em 20 de março de 1976, estava em dificuldades financeiras em razão de gastos contínuos com entorpecentes para o consumo. Assim, em 5 de julho de 2018, subtraiu em comunhão de ações e desígnios com João, nascido em 70, ou seja, um pouquinho só mais velho que ele, o aparelho de telefonia celular de seu pai, Gustavo, nascido em 5 de novembro de 1957, tendo João conhecimento de que Gustavo era genitor do comparsa. Após a descoberta dos fatos, Gustavo compareceu em sede policial, narrou o ocorrido e indicou os autores do fato que vieram a ser denunciados pelo crime de furto qualificado pelo concurso de agentes. No momento da sentença, confirmados os fatos, o juiz reconheceu a causa de isenção de pena em relação aos denunciados, considerando a condição de a vítima ser pai de um dos autores do fato. Inconformado com o teor da sentença, Gustavo, na condição de assistente de acusação habilitado, demonstrou seu interesse em recorrer. Com base apenas nas informações expostas, o advogado de Gustavo deverá esclarecer que, pausa para a gente entender o que está acontecendo aqui. Olha só, no momento da sentença, confirmados os fatos, o juiz reconheceu a causa de isenção da pena em relação aos denunciados. Aqui a gente está falando, presta atenção aqui em mim, do pacote de disposições que está ali entre os artigos 181 e 183 do Código Penal, que são as escusas absolutórias. Esse conjunto de disposições vai dizer que estão isentos de pena aqueles que cometerem os crimes contra o patrimônio, contra ascendente, contra descendente. Mesmo que esse parentesco seja ilegítimo. Vai ser ainda, mediante representação, se for entre tios e sobrinhos que coabitavam e entre irmãos.
Essas são as regras dispostas no 181 e no 182. Lá no 183, a gente vai ter a ressalva, que é a de que se eu tenho um terceiro envolvido, o terceiro não vai se beneficiar, porque ele não é parente. Mas também está vedada essa prática benéfica se a vítima for maior de 60 anos. Se a vítima tem mais de 60 anos, a escusa absolutória não se aplica. E aqui a gente tem um elemento interessantíssimo para suas provas, que é uma petequeira de data nesse enunciado. Quer ver? Olha para o enunciado aí de novo. Olha aqui. A questão está me dizendo a data de nascimento do Leonardo, a data de nascimento do pai, a data de nascimento do João e o momento em que o crime aconteceu. Presta atenção aqui em mim. Olha aqui bem na bolota dos meus olhos. Se você encontrar um enunciado com esse monte de data, o que você tem que fazer é conta. É conta ou linha do tempo. Lá numa das primeiras questões que a gente fez, tratando sobre a questão da lei penal no tempo e do tempo do crime, a gente fez a linha do tempo para entender o que aconteceu em cada momento. Aqui a gente precisa saber qual era a idade do velho. Com todo respeito aos velhos. Né? Qual era a idade do velho? Presta atenção aqui. Ele nasceu em 57. Você não precisa nem ser bom de matemática. O povo do direito sofre nessas horas. Não precisa nem ser bom de matemática. 57, 67, 77, 87, 97, 2007, 2017. Então, em 2017 ele completou 60 anos. O crime aconteceu em 2018. Então ele tinha aqui, na verdade ele não tinha nem completado 61 ainda, mas tinha mais de 60, não interessa. Né? 60 anos ou mais. Se ele tinha 60 anos ou mais, não se aplica escusa absolutória para o filho que cometesse alguma coisa contra o patrimônio dele. Se não se aplica, o filho também vai responder. Olha aqui então para as nossas alternativas. Os dois denunciados fazem jus à causa de isenção de pena. Não. Primeiro porque um não é nem parente. E segundo, o que é parente fez contra o pai que tem mais de 60 anos. Então esquece. B. Nenhum dos dois denunciados faz jus à causa de isenção de pena da escusa absolutória, devendo, confirmada a autoria, ambos ser condenados e aplicada a pena. Tá fácil para nós, né? Tá de graça. Né? A gente dá o contexto antes e arremata depois. Vamos olhar as outras alternativas só para a gente terminar sem nenhum peso na consciência. C. Somente Leonardo faz jus à causa de isenção de pena da escusa absolutória, não podendo ser estendida ao coautor. Bom, vamos lá. Isso aqui estaria correto se a idade da vítima não fosse aqui relevante para nós, mas é. Então, esquece. E D, somente João faz jus à causa de isenção. Aí você já esquece. Você botou a causa de isenção para quem não era nem parente, aí é porque a coisa virou bagunça. Esquece, ignora. Então, não há que se falar em acerto para elas, é a alternativa B mesmo. Não tem muito para onde fugir, não. Meus caros, eu espero que esse momento tenha sido para vocês tão bom quanto foi para mim. Espero que a sua preparação prossiga com toda a tranquilidade. Lembra do seguinte, o que te garante a aprovação não é estudar como um maluco, não é se matar de ficar lendo coisa e ficar juntando A, B e dar material de um é curso do outro lado, não. O que te garante a aprovação é a cabeça no lugar, é a tranquilidade. Você está fazendo o seu melhor, eu sei disso, senão você não estaria acompanhando aqui as revisões a essa altura do campeonato. Fica tranquilo, coloque a cabeça no lugar, você já estudou bastante, e se não estudou, mantenha o seu ritmo correndo atrás, ainda dá tempo de fazer muita coisa, mas tranquilidade. O que te garante a aprovação é a cabeça no lugar, centrado, Deus sabe do seu esforço e você também. Aí, meu querido, não tem quem segure, é correr pro abraço, eu estou torcendo por você e mais, estou te esperando aqui para a segunda fase, seja presencialmente, seja online, qualquer que seja a modalidade, nós estamos prontos para te receber. A gente ainda se encontra nas revisões das disciplinas de Filosofia do Direito e também de Direito Eleitoral. Um abraço, até a próxima.